Dirigir na calada da noite por uma faixa escura de asfalto é suficiente para fazer qualquer um dormir. Adicione a completa falta de cenário, a menos, é claro, que você conte fileiras intermináveis de talos de milhos gigante que flanqueia ambos os lados da estrada. Eu não sei como eles os fazem crescer tanto. Talvez tenha colocado algo especial no fertilizante. Mas, em qualquer caso, fileiras e mais fileiras de milho, sem nenhum intervalo à vista por quilômetros, podem me deixar um tipo especial de loucura. Isso se eu conseguir manter os olhos abertos por tempo suficiente, devido ao cansaço. Eu gostaria que houvesse outra maneira de chegar em casa esta noite. Qualquer outra maneira, mas não há. Eu moro no final da estrada, cercado por campos de milho. Ir mais rápido não era uma opção. Com o milho tão perto da estrada, não seria avisado se um cervo suicida saltasse na minha frente. Acredite, já tive muito deles fazendo isso. Felizmente, mantive meu limite pessoal de velocidade de 60 km por hora. Isso me ajudou a evitar fazer um enfeite de capuz de pele com muitos cervos em meu carro. Sem mencionar as outras criaturas que parecem pensar que são donas da estrada. Meu carro também foi um fator nesse ponto. Eu não tenho certeza se toleraria ir muito mais rápido do que 40. A luz do motor acendeu há cerca de um mês, mas eu não tinha tempo nem dinheiro para levá-lo a uma oficina. Eu apenas rezava todas as vezes que girava a chave para que ele ligasse e me levasse para casa ou para o trabalho, dependendo da hora do dia ou da noite. Esses eram os únicos lugares que eu frequentava, casa e trabalho. Ocasionalmente, eu parava depois do trabalho para comprar mantimentos, mas era isso. Quando você trabalha em uma fábrica como eu, te faz pensar que você é apenas mais uma máquina, que eles podem operar quando quisessem. Casa e trabalho era tudo em que minha vida resumia. Essa noite eu ficaria especialmente feliz em chegar em casa. Meus pés estavam me matando e eu estava exausto. Eu deveria voltar ao trabalho em menos de 12 horas e eu precisava dormir o máximo que pudesse. Não que isso fosse uma ocorrência rara. Meus pés estavam sempre me matando e eu estava sempre exausto. Mesmo meus dias de folga, tudo que eu fazia era dormir, tentando recuperar o atraso de uma semana de trabalho de 12 horas por dia. O milho parecia mais desfocado do que o normal esta noite, e percebi que meus olhos se fechavam mais do que algumas vezes. Foi quando eu acordei com um som de metal rangendo e a luz piscando no meu painel, enquanto o carro parava no meio do nada. Não houve tempo de pensar o que fazer, ele apenas parou no meio da estrada. Inutilmente, tentei ligá-lo algumas vezes, apenas para ser recompensado pelo som de metal contra metal. Não, eu disse. Vai, por favor, não faça isso comigo, bebê. Vai, liga. Droga. O carro ignorou meus apelos. Fechando os olhos, girei a chave uma última vez, rezando por um milagre. O motor nem clicou. Eu bati minha cabeça de volta em frustração, sem causar nenhum dano ao volante, mas me dando uma puta dor de cabeça. Os faróis ainda estavam acesos, mas logo além dos brilhos amarelos sujos e moribundo, a escuridão avassaladora se aproximava. Eu fiquei ali parado por um momento para organizar meus pensamentos. Percebi que estava a pelo menos 16 quilômetros ou mais de casa. Meus pés ainda doíam do trabalho. Enquanto estava sentado no carro, não foi confortável o suficiente. Eu não gostava da ideia de caminhar por quilômetros. Passava um pouco das 3 da manhã. Mesmo que eu pudesse pagar o triplo, ninguém iria dirigir até aqui esta hora da noite. Por um breve momento pensei em dormir no carro, mas sempre havia a chance de ser atropelado por uma das carretas que transportava milho da fazenda local. Morrer em um acidente porque fui estúpido demais para sair da estrada? Isso seria ridículo. Então decidi evitar esse cenário. Por mais que eu odiasse a ideia, eu teria que caminhar. Pegando minha bolsa de trabalho e uma lanterna no porta-luva, liguei o pisca-pisca e saí do carro, sabendo que seria a última vez.
Eu só pensava em esperar conseguir algum valor de troca quando fosse comprar um carro usado, pois eu não tinha dinheiro para pagar. Mas, com a minha sorte ultimamente, a concessionária provavelmente ia me cobrar mais para rebocá-lo do que me daria em troca. Sem me preocupar em olhar para trás, liguei a lanterna e comecei a andar. A dor percorreu meus pés e subiu pelas pernas a cada passo. Depois de 10 minutos, eu não aguentava mais. Parei e sentei na grama à beira da estrada. Comecei a vasculhar minha bolsa de trabalho em busca do frasco de ibuprofeno que eu carregava e usava durante todo o dia. Felizmente, sobrou água o suficiente na minha garrafa para engolir 3 dos comprimidos. Eu levei toda a minha força de vontade para me levantar e começar a andar novamente. A dor não passou, ela só piorou. Rezei silenciosamente para que o remédio fizesse efeito logo. Tentando focar em alguma coisa, qualquer coisa que não fosse meus pés, minha lanterna varreu a estrada de um lado para o outro, às vezes atingindo as bordas do campo de milho. Sabe, não era para estar frio hoje. A temperatura estava em torno de 40 graus esta tarde. Acho que não tinha planejado voltar para casa essa noite. Sabe, estava quente o suficiente para que eu não trouxesse uma jaqueta para o trabalho. Agora, eu me arrependo dessa decisão. Como se estivesse lendo a minha mente, o vento aumentou, enviando uma rajada em minha direção, me fazendo tremer. O que vem a seguir? Uma tempestade? Eu pensei. Olhei para o céu escuro como um breu, sem nenhuma estrela à vista, esperando pela chuva improvisada, que certamente viria. Era assim que minha sorte estava ocorrendo nessa noite. Enquanto esperava pela chuva torrencial, segui em frente, cada passo causando dor. Eu gostaria que houvesse uma maneira de provar que a culpa era da empresa, e processá-la e me aposentar. Mas eu sabia que não haveria prova. Outras pessoas antes de mim passaram pelas mesmas coisas, e nenhuma deles tiveram alguma prova ou conseguiram algo. E eles desapareceram lentamente um por um. A gerência encontrou alguma desculpa para demiti-los, e como a empresa era um grande empregado na cidade, as pessoas demitidas também foi colocado na lista negra. Eu sei que você vai dizer que não existe lista negra. Bem, diga isso para as pessoas que foram demitidas e nem tiveram desemprego, porque a empresa nem queria pagar por isso. Então elas intimidaram as pessoas para que ficassem de boca fechada. Se ao menos eu conseguisse outro emprego, mas a empresa era a que pagava mais, e é por isso que construíram a sua fábrica numa área deprimida, sem concorrência. E ninguém poderia se dar o luxo de aceitar um pequeno corte salarial, considerando a forma como eram os custos de seguro, sem mencionar as coisas tão frívolas como comida. Por mais deprimente que fosse os pensamentos, eles me distraíram da dor dos pés e nas pernas, enquanto eu caminhava pela estrada, me abraçando, tentando manter a lanterna apontada para a frente, tremendo por conta do vento. Enquanto minhas mãos trêmulas faziam a luz saltar ao redor, vi um par de olhos espiar para fora do milharal, à minha frente, depois voltar e desaparecer. A princípio pensei que pudesse ser um cachorro ou um gato, mas parecia grande demais para ser qualquer um deles. Esses pensamentos me preocupou. Ter algo maior do que um cachorro me espiando no milharal, quando eu estava a quilômetros de distância de qualquer ajuda ou abrigo. Sabe, não estava no topo da minha lista de tarefas no momento, ser atacado. Mas o fato de ele ter voltado para o campo me deu um impulso de confiança, sabendo que ele tinha mais medo de mim do que eu dele. Quando cheguei ao ponto onde o animal havia espiado, diminui a velocidade e apontei minha lanterna através da cortina impenetrável de talos de milho. Não havia olhos e nada soltou para mim. Então dei de ombro e continuei minha dolorosa caminhada em direção para minha casa. O vento açoitando os pés de milho parecia uma tempestade. Isso me fez sentir ainda mais frio, se isso é possível. 15 minutos de caminhada depois, fiz outra pausa para descansar. Pelo menos o vento estava diminuindo, com literalmente quilômetros pela minha frente, antes de eu chegar em minha casa e ter uma bela noite de sono. Eu estava me consolando com tudo que podia,
Depois do meu intervalo, levantar foi mais difícil. A dor piorou em vez de melhorar. Eu nem queria pensar nas bolhas se formando em meus pés, em como eu iria trabalhar mais tarde. Não importa se você nunca tirou uma licença médica na vida. A empresa irá fazer de tudo que pode para fazer você se sentir um lixo. Pode ter certeza disso. E realmente acredito que se fosse trabalhar com o braço decepado e sangrando, eles me dariam um esfregão e me colocariam para limpar. Enquanto a minha desesperança e amargura lutavam para ver o que parecia mais justificado, ouvi algo atrás de mim. Parecia um farfalhar dos talos de milho. Mas eu ignorei, pois poderia ser o vento. Então eu continuei andando. O próximo problema com o qual minha mente decidiu me torturar foi meu carro. Como eu iria para o trabalho sem um carro? E como conseguiria comprar um carro novo? Se não pudesse ir trabalhar? Um enigma maravilhoso que teria que resolver mais tarde. Enquanto eu lutava com esse problema, ouvi o farfalhar dos talos de milho novamente. Desta vez, eu parei e olhei em volta. O vento havia diminuído e o ar estava quase parado. Nenhum dos talos estava se movendo. Na verdade, tudo ficou estranhamente silencioso. Apontei minha lanterna para o milho, fazendo uma curva lenta para procurar o que quer que tivesse feito aquele barulho. Mas eu não vi nada. Não totalmente satisfeito, me virei e comecei a andar novamente. Não demorou muito para eu ouvir o farfalhar dos milho novamente. Dessa vez eu não parei nem para olhar. Eu comecei a andar um pouco mais rápido, assim com um barulho. Comecei a correr e o barulho começou a me acompanhar. Eu derrapei até parar, quase tropeçando. O barulho no mineral também parou. Não havia dúvida sobre isso. Algo estava me seguindo. Estava me acompanhando. Estava acompanhando o meu ritmo. Estava me perseguindo. Virei-me em direção ao campo de milho e apontei minha lanterna para a parede verde. O vento estava parado. Não havia sequer um movimento. Eu podia sentir a inquietude. O frio que estava sentindo não tinha mais nada a ver com a temperatura. Queria ver o que estava me seguindo, mas ao mesmo tempo não queria saber. Aqui no meio do nada, eu estava sozinho. E eu não estava gostando da chance de ter que lutar contra um predador. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. A coisa mais próxima que eu tinha de uma arma para me defender era minha lanterna. Eu tinha certeza de que isso não iria adiantar muito contra um predador determinado. Por um momento fugaz, minha mente pensou: quer saber? Vamos lá. Pelo menos se algo me atacar e me matar, não terei que andar quilômetros com meu pé doendo. É incrível. Percebi que sua mente está tentando ativamente te matá-lo. Sem mais nada para fazer além de caminhar, foi exatamente o que fiz, tentando o meu melhor para ignorar a dor, bem como a sensação perturbadora no fundo da minha mente de que estava sendo caçado. Assim que comecei, o som começou ao meu lado. Fiz o meu melhor para ignorá-lo. Lançar olhares furtivos para o mineral de vez em quando. Não surtiu nenhum resultado a princípio, mas depois de alguns minutos, percebi que podia ver algo pálido através do milho. Ele estava andando ao meu lado, na primeira fileira de milho, talvez tentando sentir o que eu era. Engraçado. É que era exatamente o mesmo que eu estava tentando fazer. Eu não queria assustar essa coisa e fazê-lo me atacar. Por enquanto, comecei a pensar nele como meu companheiro de caminhada. Minha companheira em uma noite escura, com apenas uma lanterna para fazer companhia. Pensar nisso me ajudou a manter o medo sob controle. Mal pensei nisso, até que uma luz apareceu na estrada ao longe. Eu observei com grande curiosidade, enquanto ele se aproximava. Estava se movendo rápido e, aparentemente, não se importava se algo saltasse na sua frente. Estava perto o suficiente agora para que eu pudesse ver um grande caminhão vindo em minha direção. Ele deve ter sido um dos entregadores de milho da fazenda. Agitei os braços na esperança de acenar e talvez pegar uma carona para casa. O problema era que ele estava indo na direção oposta. Eu ainda fiquei ali agitando os braços, na beira da estrada. Se o motorista não me visse, ou pior, não se importasse,
Eu não queria ser encontrado no meio da estrada, dias depois, como nada mais do que um pedaço de gosma sangrento. O caminhão estava quase aqui, meus braços balançando furiosamente, mas não parecia estar diminuindo a velocidade. O motorista tendo dificuldade para permanecer acordado, como eu sempre fazia nessa estrada. Ou estava simplesmente me ignorando. Estava tão perto que os faróis me cegaram. Tive que tampar os olhos com a mão. Só então senti algo empurrar o meio das minhas costas, com tanta força que perdi o equilíbrio e caí no meio da estrada. Um caminhão vinha em minha direção. Minha mente entrou em pânico e corri como um caranguejo em direção ao acostamento da estrada. Os pneus do caminhão não me atingiram por poucos centímetros. Enquanto eu rolava pela grama do outro lado da estrada, o vento do caminhão que passava me atingiu com tanta força que, se eu tivesse em pé, eu poderia ter caído. Eu observei em estado de choque enquanto o caminhão continuava. As luzes de freio nem piscaram. A desesperança e a raiva lutaram pelo controle, enquanto eu observava a luz desaparecendo na distância. Nem me ocorreu como acabei no meio da estrada, até que parei para pensar sobre isso. Alguma coisa me empurrou. Alguém ou algo me queria morto. Eu apontei minha lanterna para o milho e olhei para o outro lado da estrada. Algo no milho olhou de volta. Tudo que pude ver foi um par de olhos brilhantes. Eles estavam em algum lugar entre o branco e o amarelo. Por algum motivo, parece que me lembro de ter lido em algum lugar que olhos de um predador brilhariam em branco ou amarelo ao refletir a luz. Isso, mais o fato de que essa coisa tinha acabado de tentar me matar, me fez pensar que a chance de eu chegar em casa inteiro hoje à noite era aproximadamente 0. Ele deve ter percebido meu medo e se sentiu encorajado por ele, porque, nesse exato momento, ele saiu do milho em minha direção. Levei um momento para minha mente entender o que eu estava vendo. Era horrível. Grande olho saliente, pele pálida e muitos braços ou pernas do que qualquer animal deveria ter. Pelo menos, qualquer animal natural. Os braços extras pendiam logo para trás do pescoço, mas pareciam extremamente humanos, com exceção dos espinhos crescendo nele e das garras afiadas. Parecia algo saído de um filme de terror. Era maior do que um cachorro, mas não tinha pelo, como se tivesse sido esfolado. O que selou o acordo foram os enormes dentes afiados que ele me mostrou quando sibilou para mim, através da estrada. Não hesitei, virei-me e corri para o campo do meu lado da estrada. Quando eu era mais jovem, meus amigos e eu brincavam de esconde-esconde no milharal. E uma das primeiras coisas que aprendi foi nunca correr em linha reta, em zigue-zague, enquanto o terror em minha mente dava aos meus pés a vontade e a força para escapar. Pelo menos a lua estava meio cheia, ou meio vazia, não me lembro, me dando um pouco de luz para ver o meu caminho. Então, tão repetidamente quanto comecei, parei. Deixei-me cair e fiz tudo o que pude para ficar o mais quieto e imóvel possível. Não foi fácil, especialmente no início, quando a minha respiração estava ofegante. Eu tive que cobrir minha boca, tentando respirar lentamente e silenciosamente, enquanto meus pulmões, carentes de oxigênio, gritavam por mais ar, o mais rápido possível. Uma das lições que aprendi no início da minha carreira de esconde-esconde foi: quando você caiu, certifique-se de estar em uma posição confortável. Eu tinha esquecido aquela lição esta noite. Talvez por puro terror. Quando caí, em vez de tentar, eu fiquei de joelho, pronto para o caso de precisar correr rapidamente. Uma posição sábia para se ocupar se eu fosse encontrado imediatamente. No entanto, depois de 15 minutos sentado de joelho, percebi o meu erro. Eu estava prestes a mudar de posição
quando ouvi um farfalhar suave de talos de milho atrás de mim. A cada fibra do meu ser congelou e parei de respirar. Moveu-se lentamente, procurando metodicamente, mesmo sabendo que ele estava tentando fazer um mínimo de barulho possível. Eu podia ouvir o farfalhar suave dos talos de milho, roçando nele, e senti o chão ceder um pouco a cada passo que dava. Ele estava na fileira ao meu lado. Eu sabia que era uma má decisão, mas olhei para o espaço entre os talos, para o seu corpo horrível. Era maior que um cachorro, mas os braços extras sobre os quais eles não andavam estavam cobertos de espinho e garras afiadas. Eu não ousei olhar em seu rosto e boca, com medo de começar a correr naquele momento. Então isso me atingiu. Se eu pudesse ver ele, então ele também poderia me ver. Essa coisa estava apenas brincando comigo. Eu já tinha visto isso tantas vezes quando era criança. O buscador fingia não ver alguém se esconder e passaria por ele, apenas para pular por detrás e assustar o escondedor. Essa criatura estava quase passando por mim. Eu estava prestes a sofrer o mesmo destino. Será que ele passaria por mim, deixando-me acreditar que estava livre apenas para se virar e cravar suas garras e dentes em mim? Eu estava prestes a começar a tremer. Eu pude sentir isso. Eu tinha que controlar isso, bem rápido. Ainda havia uma chance dele não ter me visto. Essa foi a esperança que me agarrei. Se aquilo soubesse que eu estava aqui, não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Eu não era mais aquela criança. Eu não ia conseguir pular e correr a qualquer momento. Eu fiquei surpreso por meus pés terem me permitido correr até aqui. E aí estava. Eu não tinha pensado nos meus pés o tempo todo enquanto corria, de medo. Mas agora que não estava, a dor voltou mais forte do que nunca. Fiz de tudo que pude fazer para não ofegar com a força disso. Imaginei que essa criatura estivesse mastigando meus pés. Não teria me sentido muito pior. Estremeci e fiz uma careta. Mas fiz tudo o que pude para não me mover ou emitir qualquer som. Fechando meus olhos, concentrei-me em tudo o que pude, exceto na dor. No esforço vão para fazê-la desaparecer, ou pelo menos diminuir. Demorou alguns minutos até que começou a diminuir. Quando abri os olhos, a criatura havia sumido. Não apenas mais para baixo da fileira. Ela desapareceu por completo. No começo me senti aliviado, mas depois percebi que não tinha ideia de onde estava. Ela poderia estar literalmente bem atrás de mim, e eu não iria saber. Senti o pânico crescendo em minha mente, e tive que lutar para mantê-lo sob controle. Ok, passou por mim. A menos que saiba que estou aqui. Pensei, não há razão para que ela permaneça nessa área. Tem muito mais campo para pesquisar. Se ele souber que estou aqui, eu estou morto. De qualquer maneira, não há nada que eu possa fazer a respeito. Pelo menos se eu morrer, meus pés não irão me incomodar mais. Pode parecer mais estranho que parece, mas isso pareceu me acalmar no momento. Em seguida, concentrei em ficar em uma posição mais confortável. Meus joelhos gritavam por misericórdia. Virei-me e sentei-me na terra fria, fazendo surpreendentemente pouco barulho. Agora é a hora de descansar um minuto e depois considerar minhas opções. Eu ainda estava com a minha lanterna, mas não ousei acendê-la. Pelo menos estava recebendo um pouco de luz da lua. Em algum lugar durante a comoção, devo ter deixado cair em minha bolsa. Uma pena, na verdade, porque eu poderia ter usado para jogar em direção oposta, para desviar a atenção da criatura em mim. Ficar sentado ali era uma opção, mas não era uma opção que me levaria para casa. Eu poderia rastejar até a estrada e continuar o meu caminho, esperando que a criatura estivesse tão ocupada
e me procurar em outro lugar, que não me notasse. Eu ri baixinho no arbusto daquele pano. Por que não? Eu pensei. Se ele já passou por mim e não soube que eu estava lá, talvez ele continuasse procurando em outro lugar, sem perceber que eu havia abandonado esse lugar e abandonado esse jogo mortal de esconde-esconde. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais plausível parecia. Pelo menos era um plano, algo em que focar, em vez de um medo impotente. Virei-me o mais silenciosamente possível e comecei a rastejar em direção à estrada. Depois de um curto período de tempo, eu estava farto disso e me levantei, dando um passo de lado para roçar o mínimo possível de folha. Descobri que o barulho que fazia dessa maneira era menor do que fazia enquanto rastejava. Mas ainda assim era um barulho, e eu não tinha ideia de quão perto ou longe aquela coisa estava. E se estivesse perto, certamente iria me ouvir. O pensamento me fez querer ir mais rápido, mas percebi que o pânico só me faria ser pego. Além disso, talvez ele estivesse fazendo tanto barulho procurando por mim que não me notasse. Ao me controlar com esse pensamento, senti a primeira gota de chuva atingir meu rosto. Olhando para cima, vi a lua desaparecer atrás de nuvens de chuva, e com ela se foi a minha luz. Nesse ponto, isso não importava. Eu estava em uma fileira a se dirigir para a estrada. Assim espero. E assim que saísse para a estrada, poderia usar a lanterna novamente, permitindo que apenas um raio de luz escapasse de cada vez. Continuei andando, olhando para trás de vez em quando, enquanto a chuva se intensificava. Não demorou muito até que o medo da última hora deu lugar a tremores quando a chuva fria encharcou minha roupa. Mais uma vez, lamentei não ter trazido o casaco. Tudo que pude ver foram alguns talos de neve à minha frente. A tempestade roubou-me até mesmo a pouca luz que a lua me fornecia. A chuva batia com mais força e eu mal consegui me ouvir andando. Aproveitei para andar mais rápido, quando de repente os pés de milhos desapareceram. Aconteceu tão rápido que quase perdi o equilíbrio e caí na estrada. Eu tinha conseguido sair do campo. Tive vontade de pular e gritar, mas isso apenas diria ao monstro onde eu estava. Em vez disso, liguei a minha lanterna e cobri com a mão. Olhando para a esquerda e para a direita, lembrei de que o lado estava certo. Virei para a esquerda para voltar para casa. Respirei silenciosamente para que a coisa ficasse perdida no campo até eu chegar em casa. A chuva caía forte, mas eu avancei. O monstro que me perseguia tirou qualquer ideia de pausar para descanso. A próxima vez que eu me sentar seria em minha cama. Continuei mancando sob a chuva, sentindo dor nos meus pés, mas não me importei. Me perguntei se conseguiria voltar para casa. Devia estar a pelo menos 10 ou 11 quilômetros de distância sob uma chuva torrencial. Fora que tinha um monstro homicida me caçando. Nunca pensei que tudo isso aconteceria quando eu saísse para trabalhar esta manhã. Enquanto ponderava sobre minha sobrevivência, a chuva à minha frente começou a brilhar. Parei e observei uma figura sombria emergir da calçada. E agora? Eu pensei. Olhando para esta aparição, crescendo, de repente percebi que era minha sombra. Eu me virei e vi um caminhão vindo em minha direção. Poderia ser minha salvação ou minha destruição. Apontei a luz da lanterna para o para-brisa do motorista e rezei pelo melhor. Por um longo momento, nada mudou. O caminhão continuou vindo tão rápido como sempre. Então, um milagre dos milagres. Ouvi o barulho de velocidade, com um freio, e finalmente parou ao meu lado. Foi quando a janela do lado do motorista abaixou e uma mulher corpulenta enfiou a cabeça para fora. "Você é louco?" ela gritou. "Você está tentando se matar?" "Não, senhora. Meu carro quebrou", respondi. "Eu só estava tentando chegar em casa." Ela balançou a cabeça. "E aonde é essa sua casa?" Eu apontei na direção em que estava indo e disse: "Cerca de 12 quilômetros nessa direção."
Ela olhou para mim enquanto eu estava sob a chuva torrencial, e por um instante pensei que ela fecharia a janela e me deixaria ali. De todos os terrores com quais enfrentei essa noite, este seria o pior. Tudo bem, entre, disse ela, apontando para o lado do passageiro. Corri e subi na cabine, pedindo desculpa profundamente por molhar o assento dela. Não se preocupe, é um caminhão da empresa, disse ela. Isso não é importante para mim. Ela engatou a marcha do caminhão e avançou, lentamente, enquanto eu me recostava no banco e fechava os olhos. Aquele era o seu carro, ali no meio da estrada? Ela disse. Sim, senhora, eu disse. Ela olhou para o odômetro. Bem, você caminhou cerca de 6 km até agora, disse ela. Balancei a cabeça. Olhando pelo espelho lateral, vi algo correndo atrás de nós, mas perdendo terreno rapidamente. Eu sabia que havia escapado da morte, por uma margem de 1 minuto. Suspirando profundamente, jurei nunca mais andar por essas estradas, mesmo se meu carro quebrasse novamente. Eu ficaria sentado no carro, esperando qualquer outra coisa aparecer. Passamos pela grande fazenda que eu sabia e paramos 3 km depois, quando chegamos em minha casa. Era o único no final do beco de se sair. O corretor de imóvel me disse que iria demolir, porque o conjunto habitacional que deveria começar nunca aconteceu. A empresa faliu, e antes que eu pudesse construir qualquer coisa, além da casa modelo, ficou vazio durante anos, caindo em desuso. Em vez de demolir, eles me alugaram, depois de fazerem apenas alguns ajustes suficientes para torná-lo habitável. É isso, ela disse, virando no meio do caminho e parando. Lá, doce lá, eu disse. Muito obrigado. Você literalmente salvou minha vida. Ela parou e olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Mas eu já estava saindo da cabine e fechando a porta. Corri para a porta da frente, evitando as gotas de chuva, enquanto pegava a chave e destrancava. Fechar e trancar a porta atrás de mim foi a melhor sensação que tive em muito tempo. Tirei os sapatos com dificuldade e os deixei no tapete ao lado da porta. Depois fui até a lavanderia e tirei as roupas molhadas. Em seguida tomei um banho, antes de vestir o pijama e ir para a cama. Deitei ali debaixo do meu cobertor, quente, na minha cama macia. Fez o resto do dia parecer que foi tudo um pesadelo. Ainda havia o problema do que eu faria com relação ao carro e como iria pelo trabalho. Mas isso iria esperar até que eu tivesse uma boa noite de sono. A última coisa que pensei foi naquele monstro e como havia enganado a morte. Fiquei perguntando quantas dessas coisas estavam vagando por aí e quantas pessoas haviam desaparecido, como eu quase desapareci naquele mineral.